Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Estamos na quarta semana do tempo da Páscoa e o evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículo do 16 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus vem mais uma vez falar de nós sobre o amor, mas também falar dos seus discípulos, dizendo no término do evangelho de hoje: quem recebe aquele que eu enviei, a mim recebe. Essa mesma palavra de Jesus no evangelho foi dita posteriormente também a Saulo, quando o perseguidor dos discípulos de Jesus o derrubou por terra e pergunta: Saulo, por que me persegues? Perseguir aos cristãos é perseguir a Jesus. Mas diante dessas afirmações de Jesus, o que podemos compreender e a quem devemos receber? Pois que Jesus diz: aquele que comeu comigo no prato levantou-se contra mim. Jesus também mostra no evangelho de hoje que existe no meio de nós aqueles que não são dos nossos, mas que estão no nosso meio, como também o próprio apóstolo Paulo já afirmava. Cuidado com os falsos profetas, eles estão no nosso meio, parece um dos nossos, mas não é nosso. Jesus também nos adverte dizendo que entre o trigo e o joio não há diferença, as semelhanças são muitas. No entanto, nem todo aquele que está ali plantado, nem toda erva é trigo. Existe no meio do trigo o joio, uma erva daninha, o qual é muito parecido, mas não tem o mesmo efeito. Diante de um mundo tão cheio de coisas, de um mundo tão repleto de trigos ou trigos similares, como encontrar de fato os enviados de Jesus? Como encontrar de fato as pessoas, operários do Senhor? Como distinguir para poder receber os enviados de Cristo? Como podemos ser verdadeiramente trigos e não joios? Meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus, durante todos esses dias da semana, veio falando dele, de como ele age, de que maneira age. Falando de sua relação com o Pai, Jesus também mostra a nós que, como discípulos dele, precisamos também nós termos essa relação com ele. Se olhar a Cristo é a mesma coisa que olhar a Deus, que olhar o Pai, pois ele e o Pai são apenas um. No relacionamento e na obediência, olhar para os enviados de Jesus é olhar para aqueles que se configuram literalmente a Cristo, no seu modo de pensar. Todas as vezes que nós agimos em persona Christi, e agir em persona Christi aqui não é simplesmente colocar um paramento, não é vestir uma batina, uma túnica, ou muito menos ter um mandato, apenas uma ordem, uma ordenação. Mas estar em persona Christi é viver realmente como Cristo viveu. E a primeira coisa que se é colocada em questão para se estar em persona Christi é viver a prática do amor, é viver a prática do evangelho, de anunciar a boa notícia. Evangelho é boa notícia. Se eu vivo dentro da igreja e eu não anuncio boa notícia, ao contrário, eu só dou mal notícia. Ao contrário, eu só faço o irmão sofrer. Eu uso do evangelho para chicotear o irmão, meu querido, minha querida. De fato, eu não estou sendo anunciador da boa notícia, eu estou sendo anunciador da má notícia. E nisso eu não me configuro a Cristo, pois em Jesus há o sumo bem, pois ele é Deus. Ser cristão é ser tal qual como Cristo,
é pensar como Cristo e agir como Cristo. Isso é, sim, de fato, estar em persona Christi. Então, meu querido e amado irmão, Jesus, nesses últimos evangelhos, vem falando sobre o seu pastoreio, o modo de conduzir as ovelhas, quem é o bom pastor e quem são os mercenários, de que modo devo viver e pautar minha vida. Então, hoje, é fácil, diante de todas essas atribuições, diante de todas essas qualidades, percebermos quem de fato são os enviados de Cristo, quem são os joios, quem são os trigos no meio de nós. É bem verdade que o tempo da colheita não chegou e só no tempo da colheita serão separados o joio e o trigo. Mas não podemos semear o joio na nossa casa. Não podemos acolher o joio da nossa casa acreditando ser ele trigo. Não podemos comer do joio ao invés de comer do trigo. Por isso hoje Jesus traz para nós essa claridade do Evangelho. À sua luz, precisamos já ir nós fazendo a separação. Separar também o joio do trigo entre nós. Saber acolher aquilo que Jesus também nos envia em nós. E ir largando aquilo que não é envio de Jesus. A oração do dia, eu posso dizer que hoje poderei fazer de uma forma como faço todos os dias, ao levantar e ao deitar o meu sono no meu leito. Eu tenho dito, Senhor, que a minha vida não seja senão para te servir. Se a minha vida não for para te servir, Senhor, se a minha vida não for para estar no teu reino, tira, Senhor, a vida de mim. Ao contrário, se a minha vida for para te servir, servir aos irmãos, Senhor, me dai vida e vida em abundância. Essa deve ser nossa oração. Assim já vamos separando também em nós o joio e o trigo, buscando verdadeiramente também sermos cristãos de fato, verdadeiros enviados de Jesus, anunciadores da boa notícia do Evangelho, que hoje mais uma vez vem para nós, nos trazer a alegria de sermos e acreditarmos, tomarmos posse disso, que somos verdadeiros filhos e filhas amadas de Deus, pedras preciosas nas mãos de Deus. Por isso, meu querido e minha amada irmão, irmã, hoje, ao começar novamente esse novo dia, tomemos posse da palavra de Jesus. Absorvamos os ensinamentos que Jesus hoje nos mostra, de se prostrar diante do irmão, de lavar os pés como Jesus lavou, e começa esse evangelho hoje reclamando sobre isso, trazendo a nós a recordação do seu feito, mas também mostrando que no meio de nós existem discípulos que levantarão contra nós. Tenhamos cuidado e peçamos sempre à luz do Espírito Santo sermos conduzidos. Que Jesus seja sempre o nosso guia. Seja Ele nossa luz e salvação. E que Ele possa abençoar a cada um de nós com a bênção daquilo que só Ele pode dar. Não aquilo que nós queremos, mas o que necessitamos para bem viver esse dia de hoje. Que hoje possamos viver um dia pautado no amor e cheio do amor. Que possamos exalar o amor aonde quer que estejamos. Que possamos também ser receptores desse mesmo amor. Que possamos nesse dia de hoje beijar mais, abraçar mais e amar mais. Que a bênção de Deus, a partir do seu amor e de sua misericórdia, recaia sobre cada um de vós, nos vossos lares, nas vossas casas, nas vossas vidas, nos vossos projetos, e vos abençoe largamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.